Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30 e do verso 36 ao 43. Assim diz a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós te louvamos e nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor em oração, reconhecendo, Pai, que precisamos do Senhor, reconhecendo que precisamos do Senhor para fazer com que os nossos ouvidos ouçam, para fazer com que os nossos olhos enxerguem o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que de fato essa parábola e essa exposição seja apreendida por nós, assim como foi para os discípulos. Que não seja, ó Deus, para a nossa confusão, para o nosso desentendimento, mas que seja para o nosso esclarecimento e possa trazer vida, possa trazer arrependimento, possa trazer salvação. Em nome de Jesus nós pedimos por isso. Amém. Meus irmãos, diariamente nós lidamos com separação de substâncias. Seja coando um cafezinho no filtro, ou quando a gente peneira o suco para que a semente não passe, ou quando a gente está mexendo com obra e a gente tem que peneirar ali a areia, para não botar areia com impurezas lá na construção, ou usando ímãs para separar metais, ou até mesmo processos mais complexos, como a destilação de líquidos, ou a decantação de uma piscina. Mas há momentos em que fazer essas separações, esses processos, não é algo tão simples. Às vezes os elementos são tão parecidos ou estão tão entrelaçados que a separação imediata não é possível. Na verdade, os irmãos aí que lembram da escola ou estudam isso, sabem que sempre quando há essa separação, de algum modo você perde um pouco ali da substância separada. Isso pode ser aplicado na nossa vida, quando a gente pensa também na igreja. Porque a verdade é que nós não conseguimos discernir muito bem aqueles que estão ou podem estar firmemente enraizados na verdade, ou aqueles que estão, na verdade, aqui mais disfarçados de justos, de crentes. E Jesus, então, ele nos ensina que o papel do julgamento final, da separação final, não cabe a nós, mas cabe a Deus, que age no tempo certo e com a justiça perfeita. O capítulo 13 de Mateus marca mais um grande discurso de Jesus, que é caracterizado aqui pelo uso de parábolas, especialmente parábolas que têm como pano de fundo ou tema central aspectos do reino, verdades a respeito do reino de Deus.
Interessante que quando Jesus explica por meio de parábolas, e ele falou isso na parábola do semeador, diferentemente do que poderíamos pensar, ele não usa esse tipo de linguagem no sentido de tentar facilitar a vida das pessoas, ou de trazer luz a verdades como se isso fosse óbvio. Na verdade, a intenção de Jesus é exatamente o oposto. É ocultar de alguns a verdade, ocultar de alguns a mensagem dele. E revelar somente aos seus discípulos. E foi isso que aconteceu na parábola do semeador, e é isso que acontece mais uma vez aqui. Jesus ele vai explicar literalmente o significado dessa parábola, seus elementos. E na primeira ele apontou que a boa semente era a mensagem do reino, e ele mostra como os terrenos, o terreno à beira da estrada, o terreno rochoso, pedregoso, o terreno cheio de espinhos, a boa terra, isso representava como os homens recebem a mensagem do Evangelho. Mas aqui, nas palavras de Hendrickson, Jesus, ele mostra um aspecto heterogêneo do reino. Não é todo mundo igual no reino de Deus. Não são todos os homens que agem, se comportam e estão na mesma posição nesse reino. E ele vai apresentar também a consumação final, que vai resultar em alegria, pureza e júbilo. O texto, meus irmãos, nos mostra que nós precisamos ter em mente que existe joio no meio do trigo. Existe joio no meio da igreja. E que, embora distinguir isso não seja tão claro, não seja tão perceptível aos nossos olhos, e por isso não nos cabe retirar o joio, porém nós temos a certeza de que haverá um dia em que ambos serão devidamente separados e serão colocados em seus devidos lugares. Um dia de júbilo e grande alegria para o trigo, mas de intensa dor e sofrimento para o joio. Eu gostaria de refletir com os irmãos com base nessas sentenças. Em primeiro lugar, tendo em mente que há joio no meio da igreja hoje. Os versos 24 a 27, 36 a 39 vão dizer isso para a gente. Agostinho de Hipona, ele afirmava que a igreja presente, ela é, na verdade, um corpo misto. Ela é composta por cristãos verdadeiros, cristãos genuínos, mas também é composta por gente que fez uma profissão de fé, mas, na verdade, não é regenerado, não é crente de verdade. Por causa desta realidade, Agostinho, ele também introduziu uma importante distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Quando nós falamos de igreja visível, é essa igreja que nós estamos vendo aqui. São as pessoas que têm o seu nome no hall de membros, registrado, participa de alguma denominação e que nós podemos ver. Já a igreja invisível se refere àqueles que de fato são crentes, são salvos, são eleitos. A primeira a gente consegue enxergar, mas a segunda somente Deus o pode fazer de verdade. E a parábola começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Jesus explicou dizendo que o homem que semeia é o próprio Cristo, enquanto a boa semente são os seus filhos, os crentes. Na sequência o texto diz que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Jesus também explicou que o inimigo é o maligno e o joio são os filhos do maligno. E essa prática de alguém sabotar o campo do outro, jogar praga no campo do outro, isso era comum nesse período, nessa época de Jesus. Pessoas jogavam sal, jogavam ervas daninhas, sementes de joio, para tentar prejudicar a colheita, a produção do seu vizinho, do seu inimigo, do seu desafeto. Isso era tão comum na época de Jesus que alguns estudiosos comentam que, na época, o Império Romano criou algumas punições para quem fosse pego fazendo isso, tentando sabotar o outro. E, meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Porque desde que o pecado ele entrou no mundo, o joio tem sido semeado por Satanás. Não houve uma época na história da igreja em que não houvesse joio no meio da igreja. A igreja, na igreja de todos os tempos, sempre houve a presença de joios. Até mesmo entre os 12 apóstolos, tinha um que era joio. Tinha um que era o filho do diabo.
Jesus nos advertiu quanto a isso, para termos cautela com os falsos profetas que se apresentam como ovelhas, mas na verdade são lobos roubadores. Nós já vimos no capítulo 7 de Mateus, quando expusemos aqui, este alerta terrível que Jesus dá. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há muitos que o chamam de Senhor e ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Este alerta foi claramente feito àqueles que professam a fé, ou se dizem crentes, se dizem discípulos, e logo fazem parte da igreja visível, mas por dentro são como sepulcros caiados. Estão mortos. Não são crentes. São ímpios. Estão, inclusive, enganando a si próprio. Paulo, ele se despedindo dos irmãos de Éfeso, ele falou que sabia que depois da sua partida, viriam alguns, apareceriam, inclusive, dentre aqueles ali, lobos vorazes que não poupariam o rebanho. Mas nem sempre é fácil a gente perceber isso. Nem sempre a gente consegue distinguir isso. O verso 27 diz: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Note que esses servos, que estavam acostumados com o serviço do campo, com a lida da agricultura, eles só perceberam que havia joio quando o joio cresceu. Quando os dois cresceram. E aí, depois que o joio cresce junto com o trigo, a diferença é que o trigo começa a dar os brotos ali do fruto. É pelos frutos que ele consegue distinguir o que é joio e o que é fruto, o que é trigo. O joio aqui, ou cisânia, é uma espécie de erva daninha que tem uma aparência bem próxima do trigo. Enquanto eles não crescem, você não consegue distinguir o que é um e o que é o outro. Eles são tão similares que somente quando os frutos aparecem é que você consegue perceber o que é joio e o que é trigo. E esta é a chave para distinguir joio do trigo. Os frutos, as evidências, eles crescem juntos, eles são parecidos. É interessante, olha ao seu redor aqui como nós somos parecidos. Estamos vestidos, bem vestidos, arrumados, viemos à igreja. Alguns aqui já são membros dessa igreja, outros são membros de alguma outra denominação, têm a sua Bíblia debaixo dos braços. É difícil nós distinguirmos. Pode haver joio aqui no nosso meio e nós não sabemos, nós não conseguimos distinguir. Vou contar uma história, eu peço ao meu amigo que ele não fique constrangido. Mas, há um tempo atrás, uma pessoa aqui da igreja falou que quando viu Nath a primeira vez aqui na igreja, orou, falando: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, para que o Senhor fale ao coração dela, somente por causa da aparência. O nosso irmão Nath é uma bênção, um homem crente, um homem de Deus, mas por causa da aparência, achou que poderia ser alguém descrente. E quantas vezes o nosso julgamento é por aparência? O nosso julgamento é porque a gente viu, não foi muito com a cara da pessoa, e acha logo que essa pessoa é um descrente, por exemplo. Nós falhamos nos nossos julgamentos. Isso traz uma reflexão para a gente, queridos. Porque se de fato nós somos cristãos, se de fato nós somos trigo, se nós fazemos parte da igreja invisível, Deus ordena que nós demonstremos isso. O Senhor Jesus diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos, pelas nossas ações, pela nossa vida, pelo nosso testemunho. E essa pergunta precisa ser feita por cada um de nós e respondida por cada um de nós. Meus frutos têm evidenciado que eu sou trigo? A minha vida tem evidenciado que eu sou trigo? Ou será que eu tenho vivido apenas de aparência como um joio? Nós temos sido crentes apenas de aparência? Ou as nossas ações, as nossas palavras, o nosso testemunho, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Deus tem demonstrado que de fato nós somos trigo, filhos de Deus? Quem nós somos no reino de Deus? Joio ou trigo? Mas o texto nos mostra que nós precisamos entender que, embora haja joio no meio do trigo, não nos compete arrancar o joio.
versos 27 a 29. Uma coisa que precisa ficar clara, queridos, é que o Senhor não foi pego de surpresa com relação ao joio no meio do trigo. O texto diz que, embora os servos tivessem dormido e só perceberam que o joio estava ali depois que o joio tinha crescido, o Senhor responde sabendo exatamente o que tinha acontecido. Então, descanse nessa verdade. O Senhor sabe que no meio da sua igreja, no meio do seu povo, da comunidade, existem pessoas que não são seus. Isso é a economia dele, a soberania dele, permitir que isso aconteça. Os servos, então, quando percebem o joio no meio do trigo, eles se colocam logo na disposição. Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá arrancar esse joio para tirar, para deixar limpinha o terreno? E o que Jesus diz é, não façam isso, para que quando vocês separarem o joio, vocês não arranquem também o trigo. E a grande dificuldade de fazer isso aqui, separar o joio do trigo, é que por eles crescerem juntos, muitas vezes as suas raízes estão entrelaçadas. Então, quando você puxa um, corre o risco grande de você puxar o outro também. Você perder o bom por causa do ruim. Ou às vezes você arrancar até o bom e deixar o ruim lá, porque é tão parecido, é tão difícil de fazer isso. Então Jesus diz, olha, não façam isso, para que vocês não caiam no risco de arrancar também o trigo. Perceba então aqui, queridos, a nossa impossibilidade, a nossa incapacidade de separar o joio do trigo. Porque nós não somos como Deus. Nós não somos oniscientes. Nós podemos jogar embora o trigo achando que é joio. Assim, a tarefa aqui de separar não era dos servos, mas eram dos ceifeiros, que na parábola Jesus diz que eram os anjos. O Senhor nos diz que um dia os anjos vão separar o trigo do joio. Mas nós não podemos fazer esse tipo de julgamento hoje. Interessante que, quando a gente fala sobre isso, entendendo então que a igreja é composta de joio e trigo, logo uma questão que surge é a questão da disciplina. Como é que fica então a questão da disciplina no meio da igreja, se nós não podemos fazer essa distinção, não podemos arrancar o joio do trigo? Mas essa parábola, queridos, de maneira nenhuma, ela serve para dizer que a disciplina não é bíblica, ou que nós não devemos disciplinar na igreja. E é interessante que, quando a gente fala de disciplina, nós fazemos em 3 níveis. E quando você lê, por exemplo, Mateus 18, esses níveis estão bem claros. A exortação, a admoestação, o afastamento e a exclusão. A exclusão também faz parte da disciplina. É interessante que Sproul, ele comenta dizendo que o objetivo da disciplina na igreja ele é duplo. Ele é tanto para manter a pureza da igreja, para evitar que o joio se dissemine no meio da igreja, mas principalmente, ainda mais importante, a disciplina, ela visa recuperar os irmãos que caíram no erro. É para que os irmãos sejam tratados, para que os irmãos sejam curados, para que os irmãos sejam restaurados. Existem muitos pecados que exigem a disciplina e níveis de disciplina diferentes, mas apenas um é passível de exclusão total, que é a impenitência. É quando a pessoa ela não reconhece que está errada, não reconhece que está em pecado e continua vivendo deliberadamente no pecado. Sempre quando uma pessoa é disciplinada aqui na igreja, e alguns irmãos aqui já o foram, sabem disso, quando a gente chama no conselho, chama em amor, e mostra todos os passos, como é feito em amor, como é feito com base na Bíblia, como é feito com base na misericórdia. O nosso conselho, nesse sentido, queridos, é muito misericordioso. Nós conversamos, seguimos todos os passos, exortamos. Quando a falta é pública, e a palavra nos exorta isso, a comunicação, então, é pública, a exortação ela é pública também. Somente se a pessoa, depois de todos esses passos, ela não se reconhece como pecadora, não se arrepende, quer continuar vivendo na mesma vida, só assim
depois de que ela é procurada, exortada, conversada no particular, depois no conselho, é que ela é excluída. Todo um processo é feito justamente porque nós entendemos essa advertência. E mesmo quando a pessoa é excluída, a exclusão ela não necessariamente é para sempre. Se ela se arrepende, se ela se quebranta, ela pode ser recebida novamente e restaurada. Porque não compete a nós dizer que ela não se arrependeu de verdade. Na Bíblia nós encontramos exemplo disso lá em Coríntios, na igreja de Coríntios. Paulo, quando escreveu sobre esses irmãos, ele vai relatar um caso, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, de um homem que estava tendo relações com a mulher do seu pai, uma relação incestuosa. E essa congregação não fez nada com esse homem. Simplesmente, os irmãos sabiam o que tinha acontecido, esse pecado terrível, e não tratou isso. E Paulo então escreve, olha meus irmãos, vocês precisam tratar isso, vocês precisam exortar, vocês precisam disciplinar esse irmão. Então, o texto nos informa que eles fizeram isso, eles disciplinaram, o texto lá inclusive usa uma palavra muito forte, né? Eles entregaram o irmão lá para Satanás, ele foi excluído do meio da igreja. Mas o que acontece? Esse irmão se arrependeu, e aí a igreja não estava admitindo esse irmão de novo no meio da igreja. Paulo, então, na segunda carta, ele vai falar sobre isso. Meus irmãos, ele já se arrependeu, ele já se quebrantou. Vocês foram moles da primeira vez, permissivos na primeira vez, não disciplinaram, e agora vocês estão querendo rejeitar o irmão? Não, vocês precisam receber esse irmão, porque ele demonstra que se arrependeu. E muitas vezes nós tendemos a cair nesses dois erros. Ou deixar as coisas acontecerem de qualquer forma, ser permissivo demais, ou muitas vezes ser duro demais também, ser Caxias demais, caçar as bruxas. É por isso que nós precisamos lembrar desse alerta de Jesus, e ele nos dá essa parábola: não separe o joio do trigo. A disciplina faz parte, devemos disciplinar, porque inclusive essa é uma das marcas da igreja saudável, mas até a forma como nós disciplinamos precisa ser feita na sabedoria e na dependência do Senhor, para não corrermos o risco de arrancar alguém que na verdade é trigo e não joio. E isso, meus irmãos, nos ensina também sobre como nós devemos ser pacientes no meio da igreja. Pacientes porque Jesus é muito claro, até o dia dele voltar, sempre vai existir joio no meio da igreja. Às vezes a gente fica impaciente, fica agoniado com algumas atitudes, às vezes a gente fica agoniado procurando, por exemplo, uma igreja perfeita. Eu vou sair da IPJC porque aqui tem muita confusão, tem muito problema, eu vou para outra igreja. Meu irmão, lá vai ter problema também, lá não vai ser perfeito, porque o joio está no meio da igreja. Foi assim que Jesus nos ensinou. Nós ficamos nessa de tentar achar um lugar e ir de lugar em lugar, muitas vezes, que nos agrade, que sejam, melhores, achando que nós vamos encontrar, mas nós nos enganamos quando pensamos dessa forma. Porque sempre haverá joio no meio da igreja. Tiago nos exorta o seguinte: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Que nós não sejamos juízes uns dos outros. Interceda. E é inclusive por isso, meus irmãos, que às vezes, não sei se você já se perguntou por isso, mas eu há algum tempo já me perguntei por isso. Por quê, Sempre nós expomos o evangelho aqui na igreja, pessoas que nasceram na igreja, já estão há 30, 20, 50 anos, as mensagens são anunciadas de arrependimento, de conversão, do evangelho. Por isso, queridos, quando nós pregamos aqui na igreja, quando ensinamos aqui na igreja, não fazemos apenas para trigo. Existe joio, existe pessoa que precisa ouvir, entender a sua posição e se arrepender dos seus pecados.
que sejamos pacientes. E mais do que pacientes, que anunciemos e ministremos o Evangelho uns aos outros, para que em tempo oportuno o Senhor realize a sua obra em nossas vidas. Mas por fim, o texto também nos diz que nós precisamos descansar na esperança de uma colheita futura. A gente não pode perder isso de vista. As coisas, elas não vão terminar como estão. A situação da igreja, do Brasil, do mundo, dos crentes de uma forma geral, não continuarão desse jeito para sempre. Haverá um dia, quando Jesus voltar novamente, em que o trigo e o joio serão separados. O Senhor Jesus nos diz que na consumação, isto é, na sua volta gloriosa, os seus anjos hão de fazer essa colheita, sem erro, sem equívoco. Meus irmãos, não existe a menor possibilidade de no céu ter hipócrita e nem no inferno ter crente verdadeiro. Jesus, os seus anjos, vão fazer essa colheita e essa separação direitinho. Às vezes a gente fica preocupado com isso. Né? E fulano? Não, se for crente, meu irmão, se for do Senhor, essa pessoa vai para o céu. Não tem como essa colheita dar errado. Ela será de forma perfeita. A separação vai ser rigorosa, certeira. E o texto aqui é claro quanto ao destino dos dois, do trigo e do joio. Ao joio, o texto diz que ele será juntado, amarrado e lançado ao fogo. Isso aqui, meus irmãos, é uma clara referência ao inferno. O inferno é um lugar real. O inferno não é uma invenção humana. Não é invenção de religião. Não é invenção da igreja para impor sobre os homens uma obediência. O inferno, ele é real. É um lugar que existe. As Escrituras, em diversas passagens, falam desse lugar. O destino do joio, o lugar destinado para aqueles que rejeitam o Evangelho. No Antigo Testamento, para os irmãos, só exemplificando, em Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A descrição do inferno. Jesus, em outro momento, Mateus 25:46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 14, verso 9 diz: seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aqui, adoradores da besta são os ímpios, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que rejeitam a Cristo, o joio. Que destino terrível, queridos. Que lugar de sofrimento. Que lugar de dor. E que lugar real. Assim como a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra é um lugar real, o inferno também é um lugar real. Mas o Senhor Jesus traz para a gente aqui, para os seus discípulos, para o trigo, uma mensagem de muita esperança. Porque se por um lado o destino, o inferno é algo real, o céu também, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, a eternidade ao lado do Senhor é também um lugar real. Um lugar onde haverá alegria, júbilo, paz. Os justos entrarão no celeiro do Senhor, eles vão resplandecer como a luz do sol. Aqui é o cumprimento de Daniel 12. O versículo 3 que diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Isso é o que está destinado ao trigo. Brilhar, resplandecer como a luz do sol. Muito interessante o que Matthew Henry comenta nesse texto, quando ele diz que a honra que está reservada ali, para nós, é que nós brilharemos como o sol naquele reino. Aqui nós estamos
obscuros e escondidos. O nosso brilho é eclipsado pela nossa pobreza e pela nossa pequenez. As nossas fraquezas e enfermidades, assim como a nossa reprovação e desgraça, que são lançadas contra nós e nos ocultam. Mas nós brilharemos como o sol por detrás de uma nuvem escura. Na morte nós brilharemos para nós mesmos, para Ele. Porém, no grande dia, nós brilharemos publicamente perante todo mundo, e os nossos corpos serão semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. A nossa santificação será aperfeiçoada, e a nossa justificação se tornará pública. Aqueles que brilham como luzes nesse mundo, para que Deus possa ser glorificado, brilharão como o sol no outro mundo, para que possam ser glorificados também. Nós hoje já fazemos resplandecer a luz de Cristo, mas haverá um dia em que nós brilharemos e seremos como Ele é. Glória a Deus por isso. Que colheita maravilhosa. E o nosso Salvador então conclui, queridos, como antes, mandando que a gente preste atenção. Ele diz que aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. O nosso futuro, a nossa felicidade, está em ouvir essas palavras e responder positivamente essas palavras. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor, ao chamado do Senhor. Meu querido, minha querida, que essa palavra, que essa parábola possa soar como grande exortação da parte do Senhor para você, caso você tenha vivido uma vida de joio, uma vida de pecado, uma vida de impiedade. Que você veja por meio dessa linguagem assustadora que a condenação, caso você não se arrependa, é certa. Que esse seja um chacoalhar do Senhor para você nessa manhã, entendendo que você não pode continuar nessa situação, e que o seu destino é certo, a menos que você se arrependa e creia que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Entenda, meu querido, que uma vida distante do Senhor, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida no pecado, entregue ao pecado, longe do Senhor, longe do Evangelho, é uma vida de semear a própria condenação. Que você reflita que esse dia certamente chegará. Minha oração é para que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que Ele destampe os seus ouvidos para que você ouça e responda positivamente ao chamado dEle, de se arrepender e crer que Ele é Senhor e Salvador. Não saia daqui sem considerar essas coisas. Meus irmãos, queridos discípulos de Jesus, que sejamos consolados diante dessa palavra, que a nossa esperança possa ser renovada, que você entenda que há felicidade e segurança preparados para o crente nesse dia que o Senhor está por vir. A voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, não é um momento de medo, de terror para a gente, mas vai ser um momento de grande glória, de grande júbilo, de grande exaltação. Nesse dia nós o contemplaremos como Ele é, seremos transformados à sua imagem. Veremos a igreja santa, a preciosa e perfeita comunhão dos santos, e desfrutaremos também de perfeita comunhão com Deus. Espere por esse dia, anseie por esse dia, deseje esse dia, certamente será um dia glorioso. Alguns desafios, queridos, para nós. Mais uma vez, você que está nos visitando, talvez faz parte de alguma outra igreja, ou você que está aqui, talvez tenha vindo para essa igreja com esse propósito, porque onde você fez parte, haviam coisas ruins, coisas desagradáveis. Não acho que aqui é um ambiente perfeito. Não acho que aqui essa igreja ela é perfeita. Porque no nosso meio pode existir joio. Infelizmente, no nosso meio ainda existe pecado, nós somos pecadores. E mesmo
nos trigos, o pecado ainda faz parte de nós. Nós pecamos uns contra os outros, entristecemos uns aos outros. Só seremos arrancados completamente dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa lá. Então, que a sua motivação para mudar não seja simplesmente eu quero uma igreja perfeita. Você não vai encontrar. Não se engane com isso, não se iluda com isso. Foi da vontade do nosso Deus que na sua igreja, que na igreja visível, que no seu reino existisse joio no meio do trigo. Mas esse texto também nos chama para uma autoavaliação. Nos chama para olhar para dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes, para julgar o outro, nós somos muito rápidos. Para avaliar a vida do outro, a gente faz isso de forma tão boa, né? Aqui, se todo mundo fosse contratado para ser avaliador, talvez, todo mundo gostaria de ser. Mas para se autoavaliar, como nós negligenciamos isso? Para examinar nossa vida. Nós fazemos como Cristo diz para nós não fazermos. Olhamos o cisco no olho do outro e não tiramos a trave que está diante dos nossos olhos. O texto nos convida para a gente olhar para dentro da gente. Como é que a gente tem vivido? Como tem sido a sua vida? Você tem evidenciado que de fato é um filho de Deus, é um crente, é um servo do Senhor, é um trigo? Ou quando você olha para a sua vida, você tem se assemelhado muito mais a um joio, pelo seu comportamento, pela sua fala, pelo seu descompromisso com o Senhor, uma vida devocional, uma vida com Deus, de intimidade com Deus, de comunhão com os irmãos, de testemunho lá fora. Como tem sido a sua vida? Não se engane, queridos. O texto que eu havia citado, quando Jesus disse que naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, é um exemplo claro disso, de mostrar que naquele dia muitos vão chegar enganados, achando que porque estão na igreja, que porque fazem parte da igreja visível, fazem parte de um ministério, já serviram muito tempo na igreja, são crentes quando na verdade ainda são joio. E o Senhor chama a gente para olhar para nós. Como é que está a minha vida? Eu de fato sou um crente? Eu de fato sou um regenerado? Eu de fato sou um filho de Deus? Que você faça essa avaliação, não saia daqui sem ponderar sobre essas coisas. Não deixemos, queridos, de anunciar também o Evangelho. Não deixemos de orar uns pelos outros. Não deixemos de orar pela igreja do Senhor. Para que nós não sabemos, né, quem é joio e quem é trigo. Mas nós podemos orar para que Deus quebrante o coração dessas pessoas, porque um dia nós andamos como joio. Nós estávamos afastados do Senhor. A Bíblia diz que nós éramos inimigos dele. Diz que nós éramos filhos da ira de Deus. Mas ele, pela sua graça, transformou o nosso coração. E nós podemos orar para que o Senhor quebrante o coração dos nossos familiares, o coração dos nossos amigos, o coração dos nossos irmãos, que podem estar aqui no nosso meio, mas que muitas vezes demonstram que não são crentes. Não deram evidências ainda, que ainda precisam se quebrantar em áreas da vida. Então, não desista de orar. Ore por esses irmãos, ore pela sua própria vida, ore pela sua família. Não deixe de falar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar o coração do homem. Por fim, queridos, não perca de vista que Jesus vai voltar. Essa colheita um dia vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Não haverá uma segunda colheita. Não haverá uma segunda oportunidade. Essa colheita será definitiva. Será de uma vez por todas.
que você possa esperar por esse dia com muita esperança, com muita expectativa, vislumbrando que, quando Cristo voltar, será o dia mais glorioso da igreja. Mas que a certeza desse dia sirva de alerta para você também, para que você se conserte com o Senhor. Não existe uma terceira via, uma terceira estrada, são duas opções, são dois caminhos, são dois destinos. Que o Senhor nos faça ouvir o seu chamado nessa manhã, para que possamos responder positivamente, crendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, crendo que Ele é a nossa esperança, a esperança da igreja, a esperança do seu povo.